Na periferia das cidades, no interior, nas capitais ou no meio da floresta, o Brasil abriga mais de 3.000 museus. Guiar você por essa rota do conhecimento é minha missão. Para quem não sabe, eu sou uma curiosa câmera de TV. Pé na estrada! Hoje vamos visitar o Museu do Piauí, Casa de Odilon Nunes, que fica no Piauí, na cidade de Teresina, centro. O museu é uma instituição de referência na preservação do patrimônio histórico e cultural piauiense. Fundada em 1852, Teresina foi a primeira capital planejada do Brasil. E como toda cidade arquitetada por portugueses, nasceu ao redor de uma igreja. No caso, a Igreja Nossa Senhora do Amparo. Teresina foi batizada assim por causa da imperatriz Teresa Cristina, que intermediou com o imperador Dom Pedro II a transferência da capital do Piauí para cá. Antes, a capital era Oeiras, um pequeno vilarejo no sertão do estado, às margens do rio Poti. A história do Piauí se configura, diferentemente dos outros lugares, das outras territorialidades brasileiras, como nascendo do sertão no sentido do litoral. Então, Teresina está aqui, simbolizando a cabeça do estado, na margem do rio Parnaíba, que está aqui a 100 metros. Esse rio é quem estrutura a sociedade piauiense desde o tempo dos nativos indígenas. E essa cidade e esse estado, neste lugar, simbolizam o deslocamento do eixo político, econômico, cultural da então província, no sentido de inseri-la nos fluxos do mundo, nos fluxos do próprio Brasil, império, né? Uma história cheia de significados. E essa praça onde nós estamos, aqui é o Marco Civil Zero. Nos primeiros anos após a sua fundação, Teresina experimentou um crescimento acelerado. A população passou de 49 habitantes, imagina só, a 20.000 habitantes em apenas 2 décadas. E é claro, o estado do Piauí também acompanhou essa transformação. E é essa história que o museu se propõe a contar. Vamos lá? Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Museu do Piauí, Casa de Odilon Nunes. O Museu do Piauí é um museu público estadual, tá, ligado à Fundação Cultural do Piauí. O museu foi criado desde 1941 e funcionava anteriormente no Arquivo Público do Estado. A partir de 1980, o professor Wilson de Andrade Brandão deu sede própria ao Museu do Piauí nesse casarão que nós estamos aqui agora. O casarão, uma das primeiras edificações de Teresina, fica na Praça Marechal Deodoro da Fonseca. Foi construído para servir de residência para um comendador em 1859. Alguns anos mais tarde, abrigou a sede do antigo Palácio do Governo do Estado. O Museu do Piauí, ele é um museu com perfil histórico, clássico, mas que acompanha a evolução dos tempos. Ele trata de várias temáticas, tem um acervo bastante eclético. Temos objetos da pré-história, objetos do período colonial, período imperial. Vamos visitar agora o museu, tá? Que realmente vale a pena você conhecer um pouco da história do nosso povo. Que tal começar pela Sala Terra? Aqui ficam os objetos de paleontologia, geologia, zoologia e botânica. Essa sala, ela representa a região onde está o estado do Piauí. Então, nós temos amostras de solo da região de Teresina, nós temos objetos fossilizados. Aqui nós temos a mandíbula de um animal fossilizado. Você pode observar o tamanho da mandíbula, né? Não se chegou ainda a um consenso de que animal essa mandíbula pertencia, mas a gente já pode ver que era de um animal de grande porte. Nós temos um tronco de madeira fossilizada. A área do Piauí, ela tem grandes reservas de madeira fossilizada, né? Na área de Teresina, nós temos uma floresta que foi fossilizada. Então, aqui na região, nós encontramos muita madeira fossilizada em bom estado ainda.
Esses troncos e peixes fossilizados ajudam a compreender a origem e evolução do planeta Terra. Aqui o couro do peixe pirarucu é um peixe que nós não temos no nosso estado, que foi um presente do estado do Pará. Esse peixe é considerado um dos peixes maiores do mundo, né, de água doce, e chega a pesar cerca de 150 quilos. E olha o tamanho do couro dessa cobra. Aqui é o couro da cobra sucuri, que ela tem 6,5 metros de comprimento. É uma cobra que é encontrada aqui no Rio Parnaíba, né, e em outras várias regiões do estado. Nós temos um chifre de um veado galheiro, né? E nós temos aqui um quartzo da região de Pedro II. Aqui nós temos a cera de carnaúba, a amostra de cera de carnaúba. A árvore de carnaúba, ela é típica aqui da região do Nordeste, principalmente do Piauí. É uma árvore muito importante, ela é aproveitada em quase que totalmente a árvore. Ela é tão importante para a economia do estado que ela faz parte do brasão do estado do Piauí. Nessa sala seguinte, a gente já representa os primeiros habitantes da região, né? Nós temos povos primitivos, né? Que são aqui objetos arqueológicos, né? Nós temos machadinhas, machados de pedra. Aqui nós temos uma pedra que ela é conhecida como quebra-coco, né? Os povos usavam para quebrar o coco. E uma urna funerária que veio da Parque Nacional da Serra da Capivara. O Parque Nacional da Capivara fica no estado do Piauí, a pouco mais de 500 quilômetros de Teresina. É um dos mais importantes exemplares do patrimônio pré-histórico do país. Há 4 décadas, os arqueólogos pesquisam e estudam os sítios arqueológicos da região em busca de vestígios conservados há mais de 100 mil anos. Em 1991, a Unesco declarou a Serra da Capivara como Patrimônio Cultural da Humanidade. Tem cerca de 3 mil anos essa urna, feita em cerâmica, e dentro tem os restos mortais de uma criança indígena de 8 anos de idade. Então aqui é como se fosse o caixão de hoje, as crianças, os indígenas, enterravam seus mortos numa urna como essa. Eles colocavam na posição fetal, na hora que morria, que ainda estava com o corpo mole, de cócora dentro da urna, que eles chamavam posição fetal. Ou então existia um outro tipo, que era enterramento secundário. Eles colocavam o corpo para se decompor em um certo local, depois ele pegava osso por osso, ia limpando e colocando na urna. Nós temos dentro do estado os povos primitivos e os primeiros habitantes, que são os índios, né? Só que no Piauí, até o final dos anos 90, se dizia que o Piauí não existia índio, né? Ou eles tinham sido dizimados na colonização, ou eles tinham passado por um processo de aculturação. No final dos anos 90, se chegou à conclusão que no Piauí ainda existem remanescentes indígenas. Inclusive, essa peça aqui, ela é de uma artista plástica, Ailan Waimiri, ela é descendente indígena. Estamos na Sala Piauí Império, onde estão expostos objetos, mobiliário da época, porcelanas chinesas e inglesas, pertencentes às famílias do Piauí, né? Nós temos também espelhos maravilhosos que pertenceram à Câmara Municipal de Teresina, leques das damas da época. Então nós temos móveis que foram usados pelo Palácio do Governo, já da província, quando Teresina passou a ser a capital. Então esses móveis já foram usados na sede do governo aqui em Teresina. Temos os lavatórios. Antes não existia pia, né? A pia que nós usamos hoje era usada assim, é um lavatório, a água vinha na jarra, o empregado trazia e o dono da casa lavava as mãos nessa bacia.
Temos as porcelanas, são porcelanas inglesas. Aqui pertenceu a várias famílias tradicionais aqui do Piauí, como a família Albuquerque, Castelo Branco, Gaioso. O século XIX fica marcado na história do Piauí, sobretudo pela Batalha do Genipapo, acontecida em Campo Maior em 1823. Essa batalha tem uma significação muito grande, cívica e militar, para o Brasil de hoje, porque nela, a partir dela, se começa a definir a separação completa do Brasil, inclusive do norte do Brasil, com relação a Portugal. Em 1822, veio de Portugal para ser governador das armas aqui, o Major João José da Cunha Fidier, homem de confiança do rei Dom João VI. E aqui, um exército contra civis, pobres, com facões, facas, cacetes na mão, ele é politicamente derrotado e foge para o Maranhão. Então esse episódio muito importante para a história do Piauí também, do Brasil, ele de algum modo está significado nessa sala do Museu Histórico do Piauí, através da caracterização e lembrança de fardas militares. Esse museu, que foi o Palácio do Governo, inclusive, de onde saíram, é bom registrar isso, os voluntários da pátria para a guerra contra o Paraguai na segunda metade daquele século. Com um fato muito singular que o Brasil precisa conhecer. Daqui deste palácio e deste porto aqui próximo, saiu uma das poucas mulheres que foram lutar na Guerra do Paraguai, a Jovita Feitosa. Se fez de homem até nesse palácio, e aqui foi descoberta que não era um soldado homem, mas uma mulher, e foi autorizada a ir ao Rio de Janeiro, né, para enfrentar a guerra. Uma história interessante. Apesar de ser aceita no efetivo do Exército, posteriormente Jovita foi impedida de lutar na guerra. A Guerra do Paraguai foi o maior e mais sangrento conflito ocorrido na América do Sul. Rivalidades internacionais colocaram de um lado o Paraguai e do outro o Brasil, a Argentina e o Uruguai, que formavam juntos a Tríplice Aliança. Os aliados derrotaram o Paraguai após 5 anos de lutas em 1870. Mas essa sala do museu tem muito mais coisa do século XIX. Nós sabemos que os museus, sobretudo os museus do Brasil, o que vai ficando para ser musealizado são objetos das classes dominantes, das suas aristocracias. O Piauí no século XIX ainda é uma sociedade baseada sobretudo na economia pecuária, e esses objetos são, alguns de vivendas da própria capital, mas a maioria de casario, de casas de fazenda. Aqui estão alguns elementos da formação do Estado, aqui no museu, que remetem a essa anterioridade. Mas era uma sociedade muito de interior, de roça, da criação, da casa mais humilde do alpendre, de um padrão construtivo muito simples e muito próprio destes nossos sertões. Teresina, aliás, é a única capital sertaneja do Brasil. Eu estou com 49 anos, é a segunda vez que eu venho aqui, né? Tem muita gente que nunca chegou a vir aqui. Eu acho que meu pai e minha mãe nunca chegaram a vir no museu. E com essa oportunidade que o colégio está fazendo, com estudo, com matérias, é ótimo a gente vir aqui. É isso aí. Nunca é tarde para visitar um museu. No próximo bloco, vamos conhecer a sala que preserva peças do período da República Velha, de 1889 a 1930. Retina, a cajuína cristalina em Teresina. E também nessa época, vamos visitar a Sala das Fazendas, que mostra como era a atmosfera no interior piauiense. Voltamos a Teresina, no Piauí, para continuar nossa visita ao Museu do Piauí, Casa de Odilon Nunes. O
O museu tem como missão preservar a memória cultural do Estado por meio da conservação do seu acervo de mais de 7.000 peças, que vão da pré-história ao contemporâneo, para assim manter viva a história do Piauí. Vamos continuar nossa visita entrando na sala que preserva peças do período da República Velha, ou seja, 1889 a 1930. O outro nome da República Velha é República dos Fazendeiros. O que significa isso? A República dos Fazendeiros é o pacto famoso do café com leite, a política dos governadores. A política do café com leite visava a predominância do poder nacional por parte das oligarquias paulista e mineira. São Paulo era um grande produtor de café e Minas Gerais de leite, ou seja, café com leite. Os dois estados controlavam as eleições e gozavam do apoio da elite agrária de outros estados do Brasil. Estados como o do Piauí, por exemplo, aqui no norte, que estava se começando a chamar de Nordeste nessa mesma época, são estados que entram nesse pacto para apoiar o eixo político hegemônico no Brasil, que se constitui então, São Paulo e Minas Gerais. A República Velha é a República dos Fazendeiros, dos coronéis fazendeiros. O Piauí tem muitos. Essa República Velha é um período em que o Piauí se projeta pela produção da extração da carnaúba, extrativista da carnaúba, a maniçoba. É um certo ciclo de, digamos assim, de prosperidade econômica. Mas o Piauí também muda junto com o Brasil a partir de 30, né? O Piauí é um lugar muito importante, inclusive, no cenário da Coluna Prestes. A Coluna Prestes foi um movimento político-militar brasileiro existente entre 1925 e 1927, motivado pela insatisfação com a República Velha. Entre outras coisas, exigiu voto secreto e ensino primário para toda a população. 6 anos depois, instaura-se a chamada Revolução de 30 e o Piauí é um dos primeiros estados que se insere nesse processo. Existirmos, a que será que se destina? Essa então é a sala Piauí Fazenda, né? Ela representa então um quarto de uma fazenda piauiense na década de 30, né? Nós temos mesas, oratório, que era comum em todas as casas, rádio. Ter um rádio era imprescindível. Era ele que trazia as notícias para as fazendas que ficavam dentro do sertão piauiense. Essa cama que veio da fazenda Nova Gameleira. Cômoda, baú. Esse é o mobiliário típico dos quartos. E aqui nós temos então uma bileira. Ela geralmente ficava na sala ou perto da cozinha, né? É um móvel típico para guardar potes, né? Na época você não tinha geladeira, então uma forma de conservar a água fresca era guardando em potes, né? E esse móvel então foi construído exatamente para isso. Ele é típico também das fazendas. Aqui nós temos então artesanato em couro, nós temos as peças aqui, isso aqui são celas. Essa é uma cela masculina, essa é uma cela feminina, você cruza a perna. E ali nós temos então a indumentária dos vaqueiros. A nossa colonização, todo mundo sabe, se deu do interior para o litoral. E a gente percebe que muita coisa se perdeu, mas muita coisa também a gente conseguiu colocar aqui no museu. E a gente percebe que é muito importante, porque conta um pouco dessa nossa história. Uma história de luta, uma história de batalha, no qual o sertanejo é o principal, eu posso dizer assim, ator desse processo de colonização que foi o nosso estado. Não só o sertanejo, mas também o índio, também o escravo. São as três figuras que eu acredito mais importantes nesse processo de colonização e de crescimento, né, da nossa população aqui dentro do nosso estado do Piauí. Voltando um pouco aqui na época da escravidão, né? Aqui são peças que foram usadas em fazendas aqui do nosso estado,
onde essas peças foram usadas para castigar os escravos. Temos um chicote feito de ferro, né? Então o escravo ele era açoitado com um chicote feito de ferro. Essa outra peça chama ferro de marcar. Então eles esquentavam essa peça no fogo, né? E colocavam na pele do escravo, igual é feito com o gado hoje. Então ele marcava o escravo com sua marca, né? Como se eles fossem o dono daquela pessoa. E aqui nós encerramos com um Bumba Meu Boi. É uma festa tradicional do estado do Piauí e ela representa muito essa coisa de fazenda, né? Vaqueiro. E como a sala é sala fazendas, a gente encerra então a sala com um Bumba Meu Boi. Não respeite cantador, vai dizer o contrário que tinha. E a sala do rádio, a sala das comunicações, onde é que nós temos expostos peças que pertencem a algumas rádios de Teresina, como a Rádio Clube, a primeira mesa de áudio da Rádio Pioneira, de 1962, aqui onde fazia os programas de rádio. O acervo também possui vitrolas antigas, discos, válvulas de TV do século passado, telefones de disco e um rádio da década de 1950. A gente utiliza muito a parte teórica, principalmente as que estão nos livros. E uma coisa bastante interessante é que nem toda a história, nos seus mínimos detalhes, vai estar escrito. Fica bem mais fácil porque a gente pode ter um contato ao vivo com as peças, com os artefatos. Ainda falando do início do século XIX, a Sala Arte Sacra traz uma instalação do arquiteto Paulo Vasconcelos, um espaço de encantamento que revela a religiosidade do povo piauiense. Nós temos aqui uma peça que está aqui exposta, uma peça do século XVII, essa pia batismal. É uma pia batismal de madeira, que veio do tronco do piquezeiro, aqui bem da região, e ela foi usada pelos jesuítas para batizar os nossos índios. Então ela tem uma importância histórica muito grande, ela vem desde o início da colonização do estado do Piauí. Nós vemos também aqui imagens dos séculos XVIII e XIX, imagens assim interessantíssimas e que, de certa forma, nos remonta assim, a um período bem assim forte da religiosidade. E aqui essa cadeira chama genuflexória, é uma cadeira que pertenceu à primeira capela do Piauí, Nossa Senhora da Vitória, que fica em Oeiras. Ela é usada para se confessar. E as pessoas se ajoelhavam, né, para se confessar na igreja. Além das exposições permanentes, o museu também se propõe a montar exposições temporárias, como essa, de artistas plásticos piauienses, que estava em cartaz no dia da nossa visita. A ideia dessas exposições temporárias é dinamizar a casa. Estão expostas aqui nessas salas do primeiro pavimento inúmeras obras de artistas piauienses. Mas nós temos também um artista reconhecido também, lá de Santa Catarina, né, que é o Vitor Meirelles. É uma obra intitulada Dom Pedro II, de 1875, que foi doada por Dom Pedro II para o governo do Piauí. Aqui nós temos no pátio os canhões que vieram de Parnaíba, pertencem à Guarda Real de Portugal, e data de 1726. Nós temos ainda o brasão aqui da Guarda Real de Portugal, né? E esse portal, que é em mármore, pertenceu à Câmara Municipal de Parnaíba, ele data de 1873, pertenceu ao período imperial do nosso estado. Como foi transportada para cá? Ele foi transportado, né, foram 3 peças, essa parte de cima, onde tem o brasão, essas 2 laterais e esta mais clara, ela foi construída e foi montada em cima. Viu só? É perguntando que se aprende. E visitando museus também, né?
Bom, muito obrigada pela visita de vocês ao nosso museu. Eu espero que tenham gostado e voltem sempre. As nossas portas estarão sempre abertas. Se você quiser visitar o Museu do Piauí, Casa de Odilon Nunes, anota o endereço. Praça Marechal Deodoro, Centro de Teresina, Piauí. Até o próximo museu, pessoal!